A personalidade do Espírito Santo. Sermão número 4. Pregado na manhã de domingo, 21 de janeiro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, na New Park Street Chapel. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Até mesmo o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Você ficará surpreso ao me ouvir anunciar que não pretendo nesta manhã dizer nada sobre o Espírito Santo como Consolador. Proponho reservar isso para um sermão especial esta noite. Neste momento, vou me esforçar para explicar e reforçar certas outras doutrinas que acredito serem claramente ensinadas neste texto e que espero que Deus, o Espírito Santo, possa tornar proveitoso para nossas almas. O velho John Newton disse uma vez que havia alguns livros que ele não conseguia ler. Eles eram bons e sólidos o suficiente, mas, disse ele, são livros de alguns centavos. Você tem que ler muitos em quantidade antes que possa alcançar uma soma de valor alto. Existem outros livros de prata e outros de ouro, mas eu tenho um livro que é um livro de cédulas, e cada folha é uma cédula de imenso valor. Então, com este texto, descobri que tinha uma nota de um valor tão grande que não conseguiria contá-la toda esta manhã. Teria de retê-los por várias horas antes de poder revelar-lhes todo o valor desta preciosa promessa. Uma das últimas que Cristo deu ao seu povo antes de sua morte. Convido sua atenção para esta passagem, porque nela encontraremos algumas instruções sobre 4 pontos. Primeiro, a respeito da verdadeira e própria personalidade do Espírito Santo. Em segundo lugar, a respeito da ação unificada das 3 pessoas gloriosas na obra de nossa salvação. Em terceiro lugar, encontraremos algo para estabelecer a doutrina da habitação do Espírito Santo nas almas de todos os crentes. Em quarto lugar, descobriremos a razão pela qual a mente carnal rejeita o Espírito Santo. Em primeiro lugar, teremos algumas pequenas instruções sobre a própria personalidade, pessoa do Espírito Santo. Estamos tão acostumados a falar sobre a influência do Espírito Santo e suas sagradas operações e graças que tendemos a esquecer que o Espírito Santo é verdadeira e realmente uma pessoa, que ele é uma subsistência, uma existência, ou como nós trinitários costumamos dizer, uma pessoa na essência da divindade. Receio que, embora não percebamos, adquirimos o hábito de considerar o Espírito Santo como uma emanação que flui do Pai e do Filho, mas não como sendo realmente uma pessoa. Sei que não é fácil carregar em nossa mente a ideia do Espírito Santo como uma pessoa. Posso pensar no Pai como uma pessoa, porque seus atos são atos que posso entender. Eu o vejo pendurar o mundo no éter, todo o vasto universo. Eu o contemplo envolvendo um mar recém-nascido em faixas de escuridão e mistério. Eu sei que é Ele quem formou as gotas de granizo, que conduz as estrelas por suas hostes e as chama por seus nomes. Posso concebê-lo como uma pessoa, porque contemplo suas operações. Posso perceber Jesus, o Filho do Homem, como uma pessoa real, porque Ele é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é preciso muito da minha imaginação para imaginar o bebê em Belém ou para contemplar o homem de dores experimentado no sofrimento, o rei dos mártires, quando ele foi maltratado no salão de Pilatos ou pregado no madeiro amaldiçoado por nossos pecados. Também não acho difícil às vezes perceber a pessoa do meu Jesus sentado em um trono no céu ou cingido de nuvens e usando o diadema de toda a criação, chamando a terra para julgamento e convocando-nos para ouvir nossa sentença final. Mas quando eu trato do Espírito Santo, suas operações são tão misteriosas, suas ações são tão secretas, seus atos são tão distantes de tudo o que é dos sentidos e do corpo, que não consigo ter tão facilmente a ideia de sua presença como uma pessoa, mas é o que ele é. Deus, o Espírito Santo, não é uma influência, uma emanação, uma corrente de algo fluindo do Pai, mas ele é uma pessoa real, tanto quanto Deus, o Filho,
ou Deus o Pai. Vou tentar um pouco nesta manhã estabelecer a doutrina e mostrar a você a verdade dela, que Deus, o Espírito Santo, é realmente uma pessoa. A primeira prova que reuniremos vem do batistério. Deixe-me levá-lo para baixo, como levei outros, para o batistério, agora escondido, mas que eu gostaria que estivesse sempre aberto à sua visão. Deixe-me levá-lo à fonte batismal, onde os crentes são colocados sob o nome do Senhor Jesus. E você me ouvirá pronunciar as palavras solenes. Eu te batizo em nome. Observe, em nome, não nomes, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado de acordo com a verdadeira forma estabelecida nas Escrituras deve ser um trinitário. Caso contrário, seu batismo é uma farsa e uma mentira. E ele mesmo é considerado um enganador e um hipócrita diante de Deus. Como o Pai é mencionado e como o Filho é mencionado, assim é o Espírito Santo. E o todo é resumido como sendo uma trindade em unidade. Ao ser dito não os nomes, mas o nome glorioso, o nome Jeová, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deixe-me lembrá-lo de que a mesma coisa ocorre toda vez que você é dispensado desta casa de oração. Ao pronunciar a solene bênção final, invocamos em seu nome o amor de Jesus Cristo, a graça do Pai e a comunhão do Espírito Santo. E assim, de acordo com essa maneira apostólica, fazemos uma distinção manifesta entre as pessoas, mostrando que cremos que o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Se não houvesse outras provas nas Escrituras, penso que estas seriam suficientes para todo homem sensato. Ele veria que se o Espírito Santo fosse uma mera influência, ele não seria mencionado em conjunto com duas pessoas que todos nós confessamos serem pessoas reais e apropriadas. Um segundo argumento se levanta do fato de que o Espírito Santo tem feito diferentes aparições sobre a terra. O grande Espírito tem se manifestado ao homem. Ele tem tomado uma forma, assim que, conquanto ele não tenha sido contemplado pelos homens mortais, ele tem assim velado na aparência em que ele tem sido visto, tanto quanto aquela aparência estava ligada pelos olhos de todos que o contemplassem. Você vê Jesus Cristo, nosso Salvador, ao Rio Jordão, com seus barrancos em rampa e seus graciosos salgueiros na sua margem. Jesus Cristo, Filho de Deus, desce até a corrente de água e João Batista o mergulha nas ondas. As portas do céu estão abertas. Uma miraculosa aparição se apresenta. Uma forte luz brilhou do céu, mais brilhante que o sol em toda a sua grandeza, e descendo em uma torrente de glória, vem alguma coisa que vocês reconhecem como sendo uma pomba. Ela pousa em Jesus. Ela senta sobre sua sagrada cabeça e, como os antigos pintores punham um halo em volta da testa de Jesus, assim o Espírito Santo derramou uma resplandecência em volta da face daquele que veio cumprir toda a justiça. E, portanto, começa com a ordenança do batismo. O Espírito Santo foi visto como uma pomba para marcar sua pureza e sua gentileza. E ele desceu como uma pomba vindo do céu para mostrar que é somente do céu que ele desce. Essa não é a única vez em que o Espírito Santo se manifestou em uma forma visível. Veja aquele agrupamento de discípulos juntos em um cenáculo. Eles estão esperando por alguma bênção prometida e paulatinamente ela virá. Há o som de um forte vento, ele enche toda a casa onde eles estão sentados. E atônitos, eles olham à sua volta, imaginando o que vai acontecer em seguida. Logo aparece uma forte luz brilhando sobre a cabeça de cada um deles. Línguas de fogo pousam sobre as suas cabeças. O que eram essas maravilhosas aparições de vento e labaredas, senão uma demonstração do Espírito Santo em sua própria pessoa? Eu digo, diante do fato de uma aparição manifesta, que ele tem que ser uma pessoa. Uma influência não pode aparecer, um atributo não pode aparecer. Nós não podemos ver atributos, nós não podemos contemplar influências. O Espírito Santo, portanto, tem que ser uma pessoa, uma vez que ele foi visto por olhos mortais e desceu à percepção da compreensão mortal. Outra prova é o fato de que as qualidades pessoais são, nas Escrituras,
atribuídas ao Espírito Santo. Primeiro, deixe-me ler para você um texto no qual se fala do Espírito Santo como tendo entendimento. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, você lerá: mas como está escrito, as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, sim, as profundezas de Deus. Pois qual é o homem que conhece as coisas do homem, exceto o Espírito do homem que está nele? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Aqui você vê o entendimento, um poder de conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Agora, se houver pessoas aqui cujas mentes são tão absurdas que atribuiriam um atributo a outro e falariam de uma mera influência, tendo entendimento, então eu desisto de todo argumento. Mas acredito que todo homem racional admitirá que, quando se diz que algo tem um entendimento, deve ser uma existência, deve de fato ser uma pessoa. No 12º capítulo, 11º versículo da mesma epístola, você encontrará um testamento atribuído ao Espírito Santo. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Portanto, é claro que o Espírito tem uma vontade. Ele não vem de Deus simplesmente pela vontade de Deus, mas tem uma vontade própria, que está sempre de acordo com a vontade do infinito Jeová, o Deus Trino, mas é, no entanto, distinto e separado, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso digo que ele é uma pessoa. Em outro texto, o poder é atribuído ao Espírito Santo, e o poder é algo que só pode ser atribuído a uma existência. Em Romanos 15, 13 está escrito: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Não preciso insistir nisso, porque é evidente que onde quer que você encontre compreensão, vontade e poder, você também deve encontrar uma existência. Não pode ser um mero atributo, não pode ser uma metáfora, não pode ser uma influência personificada, mas deve ser uma pessoa. Mas tem uma prova que talvez seja mais reveladora para você do que qualquer outra. Atos e ações são atribuídos ao Espírito Santo, portanto, ele é uma pessoa. Você leu no primeiro capítulo do livro de Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre a superfície da terra, quando ainda era toda desordem e confusão. Este mundo já foi uma massa de matéria caótica. Não havia ordem. Era como o vale das trevas e da sombra da morte. Deus, o Espírito Santo, estendeu suas asas sobre ela. Ele semeou as sementes da vida nele. Os germes dos quais todos os seres surgiram foram implantados por ele. Ele impregnou a terra para que ela se tornasse capaz de vida. Agora, só pode ter sido uma pessoa que colocou ordem na confusão. Deve ter sido uma existência que pairou sobre este mundo e fez dele o que é agora. Mas não lemos nas Escrituras algo mais do Espírito Santo? Sim, somos informados de que homens santos do passado falaram movidos pelo Espírito Santo. Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo moveu sua mão. Quando Davi escreveu os Salmos e discursou com sua doce música em sua harpa, foi o Espírito Santo que deu a seus dedos o movimento seráfico. Quando Salomão deixou cair de seus lábios as palavras dos provérbios de sabedoria, ou quando ele entoou os cânticos de amor, foi o Espírito Santo que lhe deu palavras de conhecimento e hinos de êxtase. Ah, e que fogo foi aquele que tocou os lábios do eloquente Isaías! Que mão foi aquela que veio sobre Daniel? O que poderia ter tornado Jeremias tão queixoso em sua dor? Ou o que foi o que fez voar Ezequiel e o fez como uma águia, pairando nos mistérios no alto e vendo o poderoso desconhecido além do nosso alcance? Quem foi que fez de Amós, o pastor, um profeta? Quem ensinou o áspero Ageu a pronunciar suas sentenças trovejantes? Quem mostrou a Abacuque os cavalos de Jeová marchando pelas águas? Ou quem acendeu a eloquência ardente de Naum? Quem fez com que Malaquias fechasse o livro murmurando a palavra maldição?
Quem estava em cada um deles, salvo o Espírito Santo? E não foi uma pessoa que falou por meio dessas antigas testemunhas? Devemos acreditar. Não podemos deixar de acreditar nisso quando lembramos que homens santos da antiguidade falaram inspirados pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo deixou de ter influência sobre os homens, descobrimos que ele ainda lida com seus ministros e com todos os seus santos. Abre em Atos e você descobrirá que o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para esta obra. Nunca ouvi falar de um atributo dizendo tal coisa. O Espírito Santo disse a Pedro: vá ao centurião e ao que eu purifiquei não chames tu comum ou imundo. O Espírito Santo arrebatou Filipe depois de ter batizado o eunuco e o levou para outro lugar. E o Espírito Santo disse a Paulo: não entrarás naquela cidade, mas irás para outra. E sabemos que ao Espírito Santo foi proferida a mentira de Ananias e Safira, quando foi dito: não mentiste ao homem, mas a Deus. Novamente, aquele poder que sentimos todos os dias quando somos chamados a pregar, aquele poder maravilhoso que torna nossos lábios tão potentes, aquele poder que nos dá pensamentos que são como pássaros de uma região distante, não os nativos de nossa alma. Aquela influência que às vezes sinto estranhamente, que, se não me dá poesia e eloquência, me dá um poder que nunca senti antes e me eleva acima de meus semelhantes para proclamar a verdade. Aquela majestade com a qual ele veste seus ministros, até no meio da batalha, e eles gritam: ahá, como o cavalo de guerra de Jó, e movem-se como leviatãs na água. Aquele poder que nos dá poder sobre os homens e os faz sentar e ouvir, como se seus ouvidos estivessem acorrentados, como se estivessem capturados com o poder de alguma varinha mágica, entre aspas. Esse poder deve vir de uma pessoa, deve vir do Espírito Santo. Mas não é dito nas Escrituras, e não sentimos, queridos irmãos, que é o Espírito Santo que regenera a alma, é o Espírito Santo que nos vivifica. Ele vivificou vocês que estavam mortos em delitos e pecados. É o Espírito Santo quem concede o primeiro germe da vida, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E não é o Espírito Santo que, depois que essa chama é acesa, ainda assopra com o sopro de sua boca e a mantém viva? Seu autor é seu preservador. Pode-se dizer que é o Espírito Santo que se move soberanamente nas almas dos homens, que é o Espírito Santo que os leva ao pé do Sinai e então os guia para o doce lugar chamado Calvário. Pode-se dizer que ele faz todas essas coisas e ainda não é uma pessoa. Pode-se dizer, mas deve ser dito pelos tolos, pois nunca pode ser um homem sábio o que pode considerar que essas coisas podem ser feitas por qualquer outra pessoa que não seja uma pessoa gloriosa, uma existência divina. Permita-me dar-lhe mais uma prova e terei terminado. Certos sentimentos são atribuídos ao Espírito Santo, que só podem ser compreendidos na suposição de que ele é realmente uma pessoa. No 4º capítulo de Efésios, versículo 30, é dito que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Em Isaías 63:10 é dito que o Espírito Santo pode ser contristado, mas eles se rebelaram e contristaram o seu Espírito Santo. Portanto, ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Em Atos 7:51, você lê que o Espírito Santo pode ser resistido, mas vós, de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram seus pais, vocês também. O Espírito pode ser resistido até que ele haja soberanamente e quebre toda a resistência, se assim ele o desejar, como faz no chamado eficaz de todos os eleitos. E no 5º capítulo, 9º versículo do mesmo livro, você descobrirá que o Espírito Santo pode ser tentado, entre aspas. Somos informados de que Pedro disse a Ananias e Safira: Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Atos 5:9. Ora, essas coisas não poderiam ser emoções que pudessem ser atribuídas a uma qualidade ou emanação. Eles devem ser entendidos como relacionados a uma pessoa,
Uma influência não pode ser entristecida. Deve ser uma pessoa que pode ser entristecida, irritada ou resistida. E agora, queridos irmãos, eu acho que, tendo estabelecido por completo a questão da personalidade do Espírito Santo, permitam-me agora, com a maior seriedade, imprimir sobre vocês a absoluta necessidade de estar firmes na doutrina da Trindade. Eu conheci um homem, ele é agora um bom ministro de Jesus Cristo, e acredito que ele o era antes de ter virado os olhos para a heresia. Ele começou a duvidar da gloriosa divindade do nosso bendito Senhor, e por anos ele pregou a doutrina heterodoxa, até que um dia aconteceu de ele ouvir pregando um velho ministro muito excêntrico sobre o texto: mas ali o glorioso Senhor nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas, barco de remo nenhum passará por eles, navio grande por eles não navegará, seu cordame está solto, eles não podem bem firmar o mastro, eles não podem abrir as velas. Agora, disse o velho ministro, vocês abandonem a Trindade e o seu cordame estará solto. Vocês não podem afirmar os seus mastros. Uma vez abandonada a doutrina das três pessoas, o cordame todo se foi. Seu mastro, que devia ser um suporte para a sua embarcação, é um esqueleto descalcificado e treme. Um evangelho sem a Trindade é uma pirâmide construída sobre o seu pico. Um evangelho sem a Trindade é uma corda de areia que não pode se sustentar. Um evangelho sem a Trindade, então certamente Satã pode derrotá-lo, pois é falso. Mas dê-me um evangelho com a Trindade e o poder do inferno não poderá prevalecer contra ele. Nenhum homem poderá despedaçá-lo mais do que uma bolha pode dividir uma pedra, ou uma pluma dividir ao meio uma montanha. Apegue-se ao pensamento das três pessoas e você terá a medula, o cerne de toda a divindade. Apenas conheça o Pai e conheça o Filho e conheça o Espírito Santo como sendo um, e todas as coisas parecerão claras. Essa é a chave de ouro para os segredos da natureza. Esse é o fio de seda para os labirintos do mistério. E quem compreende isso, cedo compreenderá tanto quanto aos mortais é dado saber. Agora, para nosso segundo tópico, a ação unida na obra da nossa salvação. Olhe para esse texto e você vai encontrar todas as três pessoas mencionadas. Eu, que é o Filho, orarei ao Pai e Ele lhes dará um outro Consolador. Aí estão três pessoas mencionadas, todas elas fazendo alguma coisa para a nossa salvação. Eu orarei, diz o Filho. Eu enviarei, diz o Pai. Eu consolarei, diz o Espírito Santo. Agora vamos, por uns poucos momentos, discorrer sobre esse tema maravilhoso, a unidade das três pessoas com vistas ao grande propósito da salvação dos eleitos. Quando Deus no início criou o homem, Ele disse, façamos o homem. E não vou fazer, mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Elohim, em aliança, disse um ao outro, tornemo-nos de maneira unida o Criador do homem. Portanto, em antiguidades, há muito passadas, na eternidade, eles disseram, vamos salvar o homem. Não foi o Pai quem disse, vou salvar o homem, mas as três pessoas conjuntamente disseram, em um consenso, vamos salvar o homem. Para mim, é uma fonte de doce conforto pensar que não é uma pessoa da Trindade que está engajada com a minha salvação. E não é simplesmente uma pessoa da divindade que promete que vai me redimir, mas é um glorioso trio de pessoas. E os três declaram de maneira unida, nós vamos salvar o homem. Agora, observe aqui que se fala de cada pessoa como desempenhando um papel separado. Eu orarei, diz o Filho, isso é intercessão. Eu enviarei, diz o Pai, isso é doação. Eu confortarei, diz o Espírito Santo, isso é influência sobrenatural. Se fosse possível para nós vermos as três pessoas da Trindade, contemplaríamos um deles diante do trono com as mãos estendidas, clamando dia e noite. Senhor, até quando? Veríamos alguém cingido de urim e tumim, pedras preciosas nas quais estão escritos os 12 nomes das tribos de Israel. Nós o contemplaríamos, clamando ao seu Pai. Não se esqueça das suas promessas, não se esqueça da sua aliança. Nós ouviríamos fazer menção das nossas mágoas
e continuar falando das nossas tristezas e em nosso benefício, porque Ele é o nosso intercessor. E nós poderíamos contemplar o Pai e não o veríamos como um desinteressado e indolente espectador da intercessão do Filho, mas o veríamos de ouvidos atentos, ouvindo cada palavra de Jesus e concedendo cada petição. Onde está o Espírito Santo enquanto isso? Ele está deitado sem fazer nada? Ah, não, está flutuando sobre a terra. E quando ele vê uma alma desgastada, ele diz soberanamente a quem ele quiser: venha Jesus, que ele lhe dará descanso. Quando ele contempla um olhar cheio de lágrimas dos eleitos, ele enxuga as lágrimas e alerta o que chora a buscar conforto na cruz. Quando ele vê o crente jogado pela tempestade, ele toma a proteção da sua alma e fala a palavra de consolação. Ele ajuda o de coração quebrado e sara suas feridas, e sempre em sua missão de misericórdia, ele voa em volta do mundo, estando presente em todos os lugares. Veja como as três pessoas trabalham juntas. Portanto, não diga: eu sou grato ao Filho, tal como deveria ser, mas Deus o Filho não salva você mais do que Deus o Pai. Não imagine que Deus o Pai é um grande tirano e que Deus o Filho teve que morrer para torná-lo misericordioso. Não foi para fazer o amor do Pai para com o seu povo. Oh não, um ama tanto quanto o outro. Os três estão trabalhando em conjunto no grande propósito de resgatar os eleitos da condenação. Mas você deve notar outra coisa no texto que mostrará a abençoada unidade dos três: as promessas de uma pessoa pelas outras. O Filho diz: eu orarei ao Pai. Muito bem, os discípulos podem ter dito: nós podemos crer em você para isso, e Ele lhes enviará. Você vê, aqui está o Filho sinalizando uma ligação no nome do Pai. Ele lhes enviará um outro Consolador. Há uma ligação que diz respeito ao Espírito Santo também. E ele habitará para sempre convosco. Uma pessoa fala pela outra, e como poderiam se existisse qualquer desentendimento entre elas? Se um quer salvar e o outro não, eles não poderiam prometer pelo outro. Mas a tudo que o Filho disser, o Pai dá ouvidos. Qualquer coisa que o Pai promete, o Espírito Santo opera. E qualquer coisa que o Espírito Santo injeta na alma, isso o Deus Pai cumpre. Portanto, os três juntos mutuamente prometem, um em nome do outro. Existe uma ligação com três nomes apensos: Pai, Filho e Espírito Santo. Por três coisas imutáveis, bem como por duas, o cristão está em segurança, além do alcance da morte e do inferno. Uma trindade de seguranças, porque existe uma trindade de Deus. Nosso terceiro tópico é a habitação do Espírito Santo nos crentes. Agora, amados, essas duas primeiras coisas têm sido assunto de pura doutrina. Esse é o assunto de experiência. A habitação do Espírito Santo é um assunto tão profundo e assim tendo a ver com o interior do homem, que nenhuma alma estará verdadeira e realmente capacitada a compreender o que eu digo, a menos que ela tenha sido ensinada por Deus. Eu tenho ouvido de um velho ministro que disse a um amigo de uma das faculdades de Cambridge que ele compreendia uma língua que ele nunca tinha aprendido na vida. Eu não tenho, ele disse, sequer o mais superficial conhecimento de grego, e não sei latim, mas graças a Deus eu posso falar a língua de Canaã, e isso é mais do que você pode. Portanto, amados, agora eu terei que falar um pouco da língua de Canaã. Se você não puder me compreender, eu tenho muito medo de que seja porque você não seja da linhagem israelita. Você não seja um filho de Deus, nem um herdeiro do reino dos céus. O texto nos diz que Jesus mandaria outro Consolador que habitaria nos santos para sempre, que habitaria com eles e estaria neles. O velho Inácio, o mártir, costumava chamar a si mesmo de Teóforo, ou o que carrega Deus, porque ele dizia: eu carrego comigo por onde vou o Espírito Santo. E verdadeiramente cada cristão é um transportador de Deus. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, porque ele habita em vós? Não é cristão o homem que não é objeto da habitação do Espírito Santo. Ele pode falar bem, ele pode entender de teologia, ser um firme calvinista. Ele será um filho da natureza finamente vestido, mas não um filho da vida. Ele pode ser um homem de um profundo intelecto, uma alma tão gigantesca, uma mente tão compreensiva, grande imaginação
que ele pode mergulhar em todos os segredos da natureza, pode conhecer caminhos que os olhos da águia não viram e ir a profundezas onde o comum dos mortais não alcança. Mas ele não será um cristão com toda a sua sabedoria. Ele não será um filho de Deus com todas as suas buscas, a menos que ele compreenda o que é ter o Espírito Santo habitando nele e permanecendo nele. Sim, e isso para sempre. Algumas pessoas chamam a isso de fanatismo. E eles podem dizer: você é um Quaker, por que não segue George Fox? Bem, nós não devíamos nos importar muito com isso. Nós deveríamos seguir qualquer um que seguisse o Espírito Santo. E seja quando for que eu encontre um homem em que está o Espírito Santo, o Espírito dentro de mim dá pulos para ouvir o Espírito dentro dele. E nós sentimos que somos um. O Espírito de Deus na alma de um cristão reconhece o Espírito em outra. Eu recordo a conversa com um bom homem, como eu acreditava que ele fosse, que estava insistindo que era impossível para nós saber se tínhamos o Espírito Santo dentro de nós ou não. Eu gostaria que ele estivesse aqui nesta manhã, porque eu iria ler este versículo para ele. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ah, você pensa que não pode dizer se tem ou não o Espírito Santo. Eu posso dizer se estou vivo ou não? Se eu fosse tocado pela eletricidade, poderia contar se fui ou não? Eu acho que sim. O choque seria forte o suficiente para me fazer saber onde eu estava. Assim, se eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a divindade habitando o tabernáculo do meu coração. Se eu tenho Deus, o Espírito Santo, descansando no meu coração e fazendo do meu corpo um templo, você acha que eu não vou saber disso? Chame isso de fanatismo se quiser, mas eu acredito que existem alguns de nós que sabem o que é estar sempre ou geralmente sob a influência do Espírito Santo. Sempre em um sentido, geralmente em outro. Quando temos dificuldades, nós pedimos a direção do Espírito Santo. Quando não compreendemos uma porção das Sagradas Escrituras, nós pedimos a Deus, o Espírito Santo, para brilhar sobre nós. Quando estamos deprimidos, o Espírito Santo nos conforta. Nós não podemos dizer o que o maravilhoso poder da habitação do Espírito Santo é, como ele puxa para trás a mão do santo quando vai tocar a coisa proibida, como ele o prontifica para fazer uma aliança com seus olhos, como ele amarra os seus pés para que eles não caiam em um caminho escorregadio, como ele retém o seu coração e o guarda da tentação. Ah, sim, quem nada sabe sobre a habitação do Espírito Santo, não a despreze. Não despreze o Espírito Santo, porque esse é o pecado que não tem perdão. Aquele que fala uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, nem nessa vida, nem na vindoura. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, tremei, para que em nada desprezemos as influências do Espírito Santo. Mas antes de fechar esse tópico, existe uma expressão que me agrada muito, que é para sempre. Você sabia que eu não me esqueceria dela? Você sabia que eu não podia deixar passar sem observação, habitar para sempre convosco? Eu gostaria de ter um arminiano aqui para finalizar o meu sermão. Eu fantasio que o vejo com essa expressão para sempre. Ele diria, para sempre. Ele iria gaguejar e engasgar, porque ele não poderia entender de imediato. Ele poderia ficar em pé e dar voltas com ela, e por último, teria de dizer, a tradução está errada. E eu suponho que o pobre homem teria que provar que o original também estava errado. Ah, mas bendito seja Deus, porque nós podemos ler, Ele habitará convosco para sempre. Uma vez que me tenha sido dado o Espírito Santo, eu nunca o perderei, até que para sempre tenha se transcorrido, até que a eternidade tenha dado suas infindáveis voltas. Agora temos que olhar de perto uma breve afirmação sobre a razão pela qual o mundo rejeita o Espírito Santo. Está dito, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Você sabe o que às vezes se quer dizer com o mundo, aqueles de quem Deus, em sua maravilhosa soberania, passou por cima quando escolheu o seu povo. Os preteridos, aqueles de quem Deus passou por cima em sua maravilhosa preterição. Não os réprobos que foram condenados à danação por algum decreto medonho, mas aqueles passados por cima por Deus quando Ele separou os seus eleitos. Esses não podem receber o Espírito.
Novamente, isso significa que todos que estão em um estado carnal não estão capacitados a procurar por si mesmos essa divina influência. E assim, isso é verdade, a quem o mundo não pode receber. O mundo não regenerado de pecadores despreza o Espírito Santo, porque não o vê. Sim, eu acredito que esse é o grande segredo, porque muitos riem da ideia da existência do Espírito Santo, porque eles não veem. Você diz ao mundano: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ele diz: eu não estou vendo. Ele quer que seja alguma coisa tangível, uma coisa que ele possa reconhecer com seus sentidos. Você já ouviu o argumento usado por um velho e bom cristão contra um médico descrente? O médico disse que não existe alma. Você alguma vez já viu uma alma? Não, disse o cristão. Você alguma vez já ouviu uma alma? Não. Você alguma vez já cheirou uma alma? Não. Você alguma vez já provou o gosto de uma alma? Não. Você alguma vez já sentiu uma alma? Sim, disse o homem. Eu sinto que tem uma dentro de mim. Bem, disse o médico, são 4 sentidos contra 1. Você só tem um do seu lado. Muito bem, disse o cristão. Você alguma vez já viu uma dor? Não. Você alguma vez já ouviu uma dor? Não. Você alguma vez já cheirou uma dor? Não. Você alguma vez já provou o gosto de uma dor? Não. Você alguma vez já sentiu uma dor? Sim. E isso é bem suficiente, eu suponho, para provar que a dor existe? Sim. Portanto, a pessoa do mundo diz que não é Espírito Santo porque ele não pode vê-lo. Bem, mas nós o sentimos. Você diz que isso é fanatismo e que nós nunca o sentimos. Suponha que você me diga que mel é amargo. Eu respondo: não, eu tenho certeza de que você não pode ter provado do mel. Prove e experimente. Assim é com o Espírito Santo. Se você não fez mais do que sentir a sua influência, você não devia mais dizer que não existe o Espírito Santo, porque você não pode vê-lo. Não existem muitas coisas, mesmo na natureza, que nós não podemos ver. Alguma vez você já viu o vento? Não, mas você sabe que existe o vento, e você contempla o furacão jogando as ondas para todos os lados e pondo abaixo as moradias dos homens. Ou quando, no agradável zéfiro da tarde, ele beija as flores e faz as gotas de orvalho se pendurarem como tiaras de pérolas em volta das rosas. Você já viu a eletricidade? Não, mas você sabe que tal coisa existe, porque ela viaja pelos fios por milhares de milhas e leva as nossas mensagens. Ainda que você não possa ver a coisa propriamente dita, você sabe que tal coisa existe. Portanto, você precisa acreditar que existe o Espírito Santo trabalhando em nós, tanto para querer como para o fazer, mesmo que esteja além dos nossos sentidos. Mas a última razão pela qual os homens do mundo riem da doutrina do Espírito Santo é porque eles não o conhecem. Se eles o conhecessem por experiência vivida em seus próprios corações, e se eles reconhecessem a sua ação na alma, se eles alguma vez tivessem sido tocados por ele, se eles tivessem sido feitos para tremer sob o sentimento do pecado, se eles tivessem os seus corações derretidos, eles nunca teriam duvidado da existência do Espírito Santo. E agora, amados, ele diz: ele habitará convosco e estará em vós. Vamos encerrar com essa doce lembrança: o Espírito Santo habita em todos os crentes e estará com eles. Uma palavra de comentário e advertência aos santos de Deus e aos pecadores, e eu terei terminado. Santos do Senhor, nessa manhã vocês ouviram que Deus, o Espírito Santo, é uma pessoa. Vocês tiveram isso provado para as vossas almas. E o que segue após isso? Segue-se quão intensamente você deveria estar em oração ao Espírito Santo, bem como para o Espírito Santo. Deixe-me dizer que isso é uma inferência que você deveria elevar as suas orações ao Espírito Santo, que você devia clamar seriamente a Ele, porque Ele é capaz de fazer abundantemente acima de tudo que você possa falar ou pensar. Veja essa massa de gente. O que é convertê-la? Vê essa multidão. Quem faz minha influência permear através da massa? Você sabe que esse lugar agora tem uma poderosa influência. E se Deus nos abençoar, haverá uma influência não apenas sobre essa cidade, mas sobre toda a Inglaterra,
porque agora nós empregamos a impressão de livros e sermões, bem como o púlpito. E certamente, eu diria, antes do fim do ano, mais de 200.000 das minhas produções estarão espalhados pela nação, palavras pronunciadas pelos meus lábios ou escritas com a minha pena. Mas como pode essa influência ser traduzida para o bem? Como será a glória de Deus promovida por ela? Somente por incessante oração para o Espírito Santo, por constante clamor da descida da influência do Espírito Santo sobre nós. Nós queremos que ele pouse sobre cada página que é impressa e sobre cada palavra que é pronunciada. Vamos então ser duplamente sinceros ao suplicar ao Espírito Santo, para que ele venha e seja o Senhor dos nossos trabalhos. Que a igreja inteira, no sentido mais amplo, possa ser revivida dessa maneira, e não apenas nós mesmos, mas o mundo todo partilhar os benefícios.